Pastor Chaguinha. Opa, Pai do Senhor. Só fixando o tema aqui para a gente começar, tá bom? Beleza, querido? Pronto. Só fixar o tema aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Tudo bem? Tá bom o áudio aí, pastor? Tá ótimo, tô ouvindo bem. Pronto. Esperar o povo tá entrando aí, né? A gente já começa. Mas desde já eu agradeço o Senhor por estar aqui conosco, né? Compartilhando hoje com a gente do Papo de Pregador. Essa iniciativa é para ajudar as pessoas com dúvidas, né, sobre o ministério e também para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, da nossa chamada, do nosso ministério, enfim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós louvamos a Deus por sua vida, viu, pastor Chaguinho? Isso é uma bênção. Louvado Isso é seja uma Deus. referência. Isso é uma referência, é um dos pregadores respeitados, né? Tem muitos amigos. Está entrando aí um povo bacana. Estou vendo aqui o nosso querido amigo Marcelo Pessoa, né? Está entrando agora um pessoal aí, pessoal bom aí. Gente, hoje o nosso papo de pregador é com ele, né? O reverendo Francisco Chagas, mais conhecido como Pastor Chaguinha. O Pastor Chaguinha é um dos, na nossa opinião, é um dos grandes pregadores do estado de Ceará, um homem sério, que prega debaixo do conhecimento, do temor ao Senhor, e isso é muito fundamental. Então, nós temos hoje o privilégio de poder extrair, né, um pouco dessa unção que há sobre a vida dele, desse conhecimento que há sobre a vida dele, e aí está liberado para fazer perguntas sobre o ministro ou sobre o ministério da pregação, né? Como tema, é papo de pregador. Então, se você tem alguma dúvida relacionada ao ministério da pregação, seja ela qual for, nós estamos aqui para compartilhar experiência. Nós não estamos aqui como mestres, né, mas nós estamos aqui para compartilhar das nossas experiências com vocês, tá bom? Vou deixar um pouco aí o pastor Chaguinha falar, né, sobre como foi para ele o início da carreira ministerial. E aí fica com a palavra o senhor, pastor Chaguinha. Pode ficar à vontade aí para falar um pouco do seu início, né, de como foi o início da carreira ministerial como pregador, qual as dificuldades na época, quanto tempo o senhor desenvolve já o ministério da palavra. Pode ficar à vontade, o senhor está com a palavra aí. Amém. Irmão Raimundo Ferreira, primeiramente devo dizer que para mim é um prazer e uma alegria muito grande estar participando dessa live, né, desse momento, e de poder compartilhar com os irmãos que já estão conosco participando, já tem muita gente boa entrando aí, né, um pouco da nossa experiência. Como você bem colocou, nós não estamos aqui nos apresentando como mestres da pregação. Eu, de minha parte, longe de mim esse título, mas é sempre bom, é sempre salutar, eu creio, e é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Já são quase 30 anos pregando, e eu creio que, de alguma maneira, eu posso contribuir, né, com os nossos irmãos, com os pregadores que Deus tem levantado nestes últimos dias, transmitindo, passando e compartilhando um pouco da nossa experiência. Então, para mim é um prazer poder estar participando desse momento aqui com você e com os nossos irmãos, né? Já tem muita gente boa entrando aí, como o Luiz Macedo, já tem o Thales Anderson, né? Muita gente boa vai participar, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Vai ser sim, viu? Pastor Chaguinha, nos conte como foi para o senhor o início da sua chamada, quando o senhor descobriu que era vocacionado para o ministério da palavra, para o ministério da pregação.
como isso aconteceu, quais as dificuldades da época, porque nós sabemos que hoje, com a mídia, né, com a divulgação nas redes sociais, está bem mais fácil um pregador ficar conhecido, né, ter agenda, mas na época que o senhor começou, como o senhor fala, é uma carreira já de 30 anos, a questão da divulgação não era tão fácil como hoje em dia, então era mesmo pela chamada, né, pelos pastores. Me conta um pouco dessa sua experiência, pastor, compartilha com a gente. Então, querido, para começo de conversa, quando eu comecei a pregar, eu tinha meus 14 anos, né? Na verdade, foi de fato uma vocação, foi de fato uma chamada. Eu costumo dizer para quem conversa comigo sobre sobre o meu ministério que eu nunca pedi para ser pregador, não foi um desejo meu ser pregador. Na verdade, eu lembro que quando Deus falou comigo sobre o meu ministério, eu não sabia nem o que era o dom da palavra. Para te falar a verdade, eu não sabia o que era o dom da palavra, até porque, além de criança, na época, eu era novo convertido, porque eu aceitei Jesus criança, né? Então, eu desconhecia a questão dos dons, né? Mas eu lembro muito bem que eu fiz uma oração a Deus, porque na época eu fazia parte de um grupo infantil de evangelismo pessoal. E eu via os outros meninos entregando folhetos e falando alguma coisa do amor de Deus. Só que eu só fazia entregar o folheto. Eu não dizia uma só palavra. Engraçado que eu entregava o folheto e só dizia assim, entregava o folheto e dizia Eu não dizia nada. E quando eu via os meninos falando do amor de Deus, evangelizando, aquilo, de certa forma, me entristecia. Por quê? Porque eu queria falar também, mas eu não sabia como. Não sabia como. Então, qual foi a oração que eu fiz na época? Eu lembro que eu orando, chorando, inclusive, eu disse Senhor, me ensina a falar do teu amor. Foi só isso que eu pedi. Me ensina a falar do teu amor. Então, em resposta a essa oração, eu lembro que eu estava participando de uma consagração das crianças na época, e Deus levantou uma irmã, que hoje ela já dorme com o Senhor, ela foi minha conselheira durante muito tempo, e foi uma pessoa que Deus usou muito para mim, teve uma influência muito grande na minha vida. Irmã Ione, o nome dela, ela já dorme com o Senhor, e eu lembro que Deus a usou para mim. Ela foi até onde eu estava, de joelhos, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim, eu estou te dando agora o dom da palavra e te levantando como pregador nessa nação. Olha aí. Eu repito, eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia aquilo. Eu lembro que eu chorei muito, eu senti muito a presença de Deus no momento, mas eu não sabia do que se tratava aquilo ali. Bem, então a partir dali começou a nascer, a brotar e a crescer um desejo no meu coração de ler a Bíblia, de estudar, de pregar, enfim. E aí Deus foi abençoando, as oportunidades foram surgindo, e como você perguntou, no começo as dificuldades eram grandes, não tínhamos essa facilidade que temos agora de divulgar o ministério. De fato, foi Deus quem foi soprando o nome, foi pregando aqui, pregando acolá, e quem via alguma coisa e convidava, enfim. E aí, a partir daí, Deus foi expandindo, né? Deus foi expandindo o nosso ministério. Não tinha mídia, não tinha... Na verdade, acho que nem a internet mesmo, na época, era conhecida, né? Então, era assim, era no boca a boca, né? A divulgação do ministério. E eu, na verdade, na época, não me preocupava muito com isso. Eu, é claro, aproveitava cada oportunidade que ia surgindo, mas eu não me preocupava em que o meu nome fosse divulgado. Eu não tinha isso, né? De estar divulgando, nada contra. Mas na época eu não tinha isso, de ficar divulgando, né? De fazer uma propaganda, enfim. Eu ia levando a vida como Deus ia permitindo levar. E foi assim, muita dificuldade e muitas, e no começo também muitas perseguições, muita pressão, enfim, mas Deus foi abençoando, e estamos aí há 30 anos pregando para a glória de Deus. Interessante, pastor Chaguinho, que o senhor está falando aí, e eu estou me recordando aqui de como era difícil, né, o meio de comunicação antes.
comparado às plataformas que tem hoje, né? Como era Sim, difícil verdade. a questão. Isso, de certa forma, não era ruim, porque o coração do ministro estava focado ao povo, né? E não à Verdade, fama. verdade. Hoje, com essa facilidade que a gente tem de propagar de internet, Facebook, YouTube, nós usamos essas mídias, lógico, nosso ministério é um ministério ativo, atuante, mas hoje muitos perderam o foco, né, de pregar a palavra com amor aos ouvintes, com amor à noiva do Cordeiro, e querem montar um pedestal, né, querem subir num pedestal e ficar famoso, e aí vale tudo, atropelar as pessoas. E uma coisa interessante que o senhor falou aí é que quando o senhor recebeu a revelação de que era chamado, quando a irmã foi usada por Deus para a sua vida, desse ponto de partida em diante, iniciou no senhor uma sede, uma vontade de aprender Isso. sobre o ministério. E daí é o que a gente chama de vocação. Quem é vocacionado tem essa sede, a sede do conhecimento, a sede de buscar da fonte, né? Da palavra de Deus. E muita gente hoje, muitos pregadores hoje não entendem, essa galera que não tem muito compromisso com o estudo da palavra, não tem essa sede, falta esse interesse de buscar o conhecimento. E eu acredito que é um dos pontos principais para qualquer pessoa que quer ser um bom palestrante, um bom ministro, um bom pregador, ele precisa ter essa sede, ter essa vontade de buscar conhecimento. Eu lhe acompanho nas redes sociais, eu vejo o seu ministério, a forma séria que o senhor dedica ao seu ministério, como o senhor comenta certo tipo de postagem, a gente vê um equilíbrio ali, uma maturidade, né? E isso nos mostra espelhos, referência, né? Então, eu admiro a sua chamada, o seu ministério, o seu compromisso, e não só na minha opinião, eu acredito que muitos que estão nessa live, que vão passar por ela, têm o senhor como um dos grandes nomes referentes a pregadores do estado do Ceará, né? É uma jornada, não é de hoje, já é 30 anos de ministério, e para quem entrou agora, nós estamos hoje com um papo de pregadores, com o nosso amado pastor Chaguinha, né? E aí, pastor, o povo vai fazer algumas perguntas aqui, mas eu já tenho umas perguntas aqui para fazer, né? Eu anotei algumas perguntas que me mandaram pelo WhatsApp, e deixa eu só ver aqui o que o povo está falando. Está entrando um pessoal aí. O que falar de quem recebia a promessa do nome ser Soprado. sobrado nos quatro cantos da terra? O que falar de alguém que recebia a promessa dos quatro cantos, do nome ser soprado nos quatro cantos da terra? Eu acho que é essa a pergunta. Isso. O que falar de quem recebia a promessa do nome ser soprado nos quatro cantos da terra? Bem, o que o senhor acha aí, pastor? Pelo que eu entendi, eu acho que nosso irmão pastor Antônio Ferreira, ele é de Xanagubim, da Adebras de Xanagubim, grande homem de Deus, conheço pessoalmente. Senhor, pastor. Eu acredito que ele quis perguntar o que dizer de quem recebe essa promessa, né? Bom, o que eu tenho para dizer é algo muito simples, é que se a promessa foi feita por Deus e de que esse pregador seria levado aos quatro cantos da terra, então isso vai acontecer. É o que eu sempre digo, você nunca vai além daquilo que Deus lhe prometeu. Eu digo para muitos pregadores, porque a turma, quando começa a pregar, aí vem logo, como eu falei, eu nunca quis ser um grande pregador, nunca quis ser famoso, e até hoje, graças a Deus, Deus tem me conservado assim, né? Mas eu vou aproveitando as oportunidades que Deus vai me proporcionando, sempre com os pés no chão, né? Nunca alimentei, eu vou colocar entre aspas, sonhos de pregar em grandes eventos. Se surgir, eu vou lá e dou o recado em nome do Senhor, mas não vivo alimentando esse desejo, né? Tanto é que já recebi muitas propostas e eu sempre acreditei que as oportunidades que surgem, as propostas que surgem, elas devem ser analisadas do ponto de vista espiritual, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Então, assim, já recebi muitas propostas, já tive a oportunidade de pregar em grandes eventos, de ser, inclusive, empresariado,
mas eu nunca quis, por quê? Porque o ministério, para mim, não é negócio, é vocação, é chamada. Então, eu não preciso de um empresário para agendar os meus compromissos. Se Deus me chamou, então ele se encarrega de fazer isso. Então, sempre com o pé no chão, sempre entendendo que o que eu sou e o que eu faço foi uma missão que me foi confiada por Deus. Então, eu só vou até onde ele me permitir. Então, eu acho que respondendo ao pastor Antônio Ferreira, ou se Deus falou para um pregador que vai soprar o nome dele nos quatro cantos da terra, então, se foi Deus que falou, isso tranquilamente vai acontecer. Passa o tempo que passar, aconteça o que acontecer, um dia Deus vai cumprir, se foi Deus que falou. Ele está colocando algo aqui interessante. Será que parte dessa promessa, mediante a grande mídia hoje, ela não é cumprida em relação a que a sua voz pode estar nos quatro cantos do planeta através da internet? Interessantíssima essa questão, porque é outro aspecto que nós precisamos entender sobre as promessas de Deus. É que Deus fala e a gente precisa entender o que ele está falando, né? De como ele vai cumprir essa promessa. Pode ser que, de fato, quando Deus diz que vai levar o nome ou vai soprar o nome do pregador ou que a sua voz será ouvida nos quatro cantos da terra, eu creio perfeitamente que Deus pode usar esse meio, né? O meio tecnológico, digamos assim, para fazer isso se cumprir. Eu não duvido que também possa ser desta forma o cumprimento dessa promessa de Deus na vida de um pregador. Exatamente. Até porque é uma ferramenta hoje que alcança, né? Você está aqui, de repente você conversa com quem está nos Estados Unidos, no Japão, em todo canto. Então, a voz é ouvida, né? E é exatamente isso que a gente está falando. O Thales Anderson, nosso querido amigo Thales Anderson, também pregador do Evangelho, fez a seguinte pergunta. Todo pregador pregará em Jerusalém, Judéia e Samaria? É a pergunta dele. Eu creio que não. Eu creio que não. Inclusive, eu tinha um amigo, um pregador, um amigo meu. Lógico, eu acredito que essa pergunta seja de forma figurada, né? Que não literal, sim, você vai em Jerusalém, em Judéia. Eu acredito que na questão setorial, começando pelo bairro, estados, cidades, né? Nações. Sim, exatamente. Como eu te falei, você nunca vai além daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus demilitou para o teu ministério. Né? Uma vez eu li uma entrevista de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, vou até citar o nome dele, o pastor Nerildo Acioli. Eu estava lendo a entrevista dele para uma revista gospel, onde ele dizia que no Brasil nós temos milhares de excelentes pregadores, mas que nunca serão conhecidos a nível nacional. Nunca serão conhecidos a nível nacional. Aí ele cita esse texto, né, de Atos 1 e 8, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, enfim, ser mesmo testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E ele fez uma colocação que eu até hoje guardo comigo e concordei e guardo comigo isso. É que tem pregadores que talvez só serão isso, usando aqui uma linguagem figurada, só pregarão em Jerusalém. Ou seja, só pregarão ali naquele território ali, onde ele nasceu, onde ele cresceu. Tem outros que vão ser levados por Deus após Jerusalém até a Judéia, e outros irão mais adiante até Samaria, e outros irão até os confins da terra. E aí eu volto a tocar na questão de você não ir além do que Deus prometeu. Então não adianta o camarada forçar, não adianta ele querer fazer grandes investimentos, na tentativa de que seu nome seja soprado, por aí. Vá fazendo a obra, meu querido, vá fazendo a obra. O que tiver de acontecer no seu ministério, vai acontecer. E, detalhe, independente de mídia, independente de investimentos, quando eu falo de investimento, eu estou falando daqueles que pagam para pregar, aqueles que pagam para estar em evidência. Se você tem chamada, primeiro, se você tem chamada, Deus é quem vai se encarregar de fazer o seu nome conhecido. E segundo, Deus é quem vai se encarregar de levar até onde Ele quer que você vá, até onde Ele quiser que você chegue. Entendi. É exatamente isso, né?
viver a chamada e deixar que o tempo diga para onde você vai, para onde Deus vai te levar, né? Sem estar preocupado se vai para a cidade tal. Deixa que algo que seja de forma natural, que aconteça de forma natural, de forma que o Espírito Santo leve. Mas eu concordo plenamente com o que o senhor disse, que nem todo mundo vai sair de Jerusalém, né? Deus leva para fora, Deus leva para outras nações, mas vai muito da chamada de cada um, do objetivo que Deus tem na vida de cada um, né? O pastor, tem um amigo aqui, eu quero mandar um abraço para ele, a paz do Senhor, né? Conheci há pouco tempo, mas já estive ministrando em uma das igrejas, a igreja Grão de Areia, uma igreja bem jovem, é um povo bem animado, um povo de Deus, né? Que louva muito ao Senhor. E é o pastor Ricardo, eu não sei qual é a cidade que ele pastoreia, mas eu acredito que não é Fortaleza. Ele fez a seguinte pergunta, pastor Ricardo Cainã Base. Quando o pregador fala que o povo está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, a oferta não é algo de gratidão? É uma pergunta. Quando o pregador está ministrando, um exemplo, uma doutrina falando sobre dízimo e oferta, e está falando que está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não é algo de gratidão? É a pergunta dele. Bom, em primeiro lugar, agradeço aí a participação do pastor Ricardo, né? E agradecer pela pergunta. Para mim, o dízimo sempre foi uma questão de gratidão e de reconhecimento, né, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus proporciona, dos cuidados de Deus, da providência de Deus, né? O dízimo nunca vai deixar de ser uma questão polêmica. Nunca. Infelizmente, eu penso dessa forma, assim, porque desde que eu me entendo por cristão, na verdade, nunca houve um consenso, e talvez nunca haverá um consenso sobre a questão do dízimo. Tem uns que acham que você tem que dar porque é uma obrigação, né? Tem uns que pensam assim, que o dízimo é uma obrigação, e se você não der, você vai estar roubando a Deus, né? Já outros pensam, assim como eu, que o dízimo realmente é um ato de gratidão, para mim é um ato de gratidão, de reconhecimento, né, daquilo que Deus faz. Então, dizer que quem não dá o dízimo está roubando, eu não vou usar essa palavra. Essa palavra está em Malaquias, não é isso? Já no Antigo Testamento. Malaquias 3, 8, 9. Um termo muito pesado, dizer que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Aí eu pergunto, e quem não pode dar? Está incluído nesse termo? Porque dizem que quem não dá o dízimo é ladrão. Eu acho muito pesado, sabe, isso aí, essa colocação muito pesada. Mas quando o sujeito não pode, eu prefiro chamar de ingrato. De ingrato. Uma pessoa que pode, que tem condição, e fecha a mão, e se recusa a reconhecer a bondade de Deus, porque tanto o dízimo, tanto o ato de dizimar como o ato de ofertar repito, uma questão de gratidão, de reconhecimento a Deus e de adoração. Então, um camarada, um cristão que se recusa a dar o dízimo, pode, mas não dá, que pode abençoar e não abençoa, que pode ofertar e não oferta, para mim, o termo que eu gosto, que eu acho que posso usar é esse, e ele é um ingrato. É um ingrato. Muito bem colocado, pastor. E também a questão de ser um voluntário, né, em ajudar a obra. Uma obra carente, né? Porque a igreja do Senhor, ela precisa de ajuda, ela precisa que tenha pessoas voluntárias, com coração voltado a contribuir, a ajudar, até porque muitos homens de Deus, como pastores, como missionários, eles vivem da obra, né? Eles vivem dedicando a sua vida da obra, eles têm famílias para sustentar, e aí o povo, eles renunciam, né? Renunciam empregos, renunciam fortunas, renunciam uma vida comum para dedicar sua vida inteiramente na obra. E aí o obreiro, ele merece o seu salário, ele é digno do seu salário. Então o dízimo, ele serve tanto na questão de ajudar a um pastor, a um missionário, como também na questão estrutural. A igreja precisa pagar energia, muitas das igrejas são alugadas, precisa pagar o aluguel,
precisa pagar água, precisa de reforma, precisa de instrumento, precisa de som, e todo o meio arrecadado vem dos dízimos e as ofertas, né? Então, vale ressaltar essa questão, mas como o senhor bem colocou, e também como ele, o pastor Ricardo colocou, envolve a questão da gratidão. Envolve muito a questão da gratidão. O pastor Alfredo, ele é um grande amigo, né? Pastoreou ali na igreja da cidade, no campo do Edson Queiroz, e agora faz parte da igreja refundada. Inclusive é um pregador também do evangelho, gosto muito de ouvir as mensagens dele. E ele fez a seguinte colocação, não é uma pergunta, é uma colocação. Hoje tem poucos pregoeiros e muitos pregatiqueiros. Uma referência aos politiqueiros. É porque assim, a gente vê muito hoje as pessoas expondo a sua opinião em termo político. Muitos pregadores nas redes sociais fazem questão de expor sua opinião política. E assim, eu acho interessante isso que ele falou. Eu, particularmente, eu tenho minha opinião, e às vezes, para mim, expor a minha opinião política é algo assim muito, muito raro. Porque, às vezes, a gente agrada uns, mas desagrada outros. Então, eu prefiro seguir, pastor Chaguinha, a política de seguir a paz com todos, né? Então, para mim, assim, lógico que quando é algo muito extremo, que envolve questão doutrinária, questão bíblica, ofensa à nossa fé, a gente faz questão de colocar o nosso posicionamento. Mas a gente vê uma guerra política no mundo inteiro e muitos pregadores vivendo essa guerra política também. Eu acho que foi nesse sentido que o pastor Alfredo quis falar. Eu entendi. E agora sim, eu acho que nós, eu, você, o pastor Alfredo e outros, nós não podemos esquecer de que somos cristãos, mas somos também cidadãos. E como cidadãos, temos as nossas opiniões, e eu creio que vai de cada um querer opinar, querer expor essa opinião ou não. Agora, o mais importante, já que nós estamos falando de pregadores, é o pregador saber onde e como usar a sua opinião. Por exemplo, eu não sou de acordo com o pregador levar questões políticas para o púlpito, para a sua mensagem. Isso aí, para mim, está fora de cogitação. O pregador levar para o púlpito, né, para suas mensagens, suas opiniões políticas. Eu acho que ele deve deixar isso para um outro momento, para um outro espaço, né? Eu, particularmente, quem me segue nas minhas redes sociais, principalmente no meu Face, sabe que aqui e acolá eu estou opinando, sim. Eu tenho uma opinião política, eu tenho um lado, e não é segredo para ninguém, né? Mas você e ninguém nunca me viu ou vai me ver pregando política em cima do púlpito, a não ser fazendo uma denúncia no que tange às questões sociais, questões ligadas à justiça social, né? Ligadas à justiça social, que o pregador ele também não pode ser alienado com relação a essa questão. Ele precisa denunciar o erro, ele precisa denunciar as injustiças, né? Grandes pregadores, inclusive profetas, sempre pregaram mensagens relacionadas a isso, sempre combatendo as injustiças, mas, repito, evitando a politicagem. Até porque, pastor, de certa forma, é bom deixar isso claro para o povo entender, de certa forma, a política e a religião, durante muitos anos, caminharam junto. O rei tinha um papel político. Todo rei, no Antigo Testamento, ele tinha um papel político. Né? Você vê que muitas alianças de casamento de filhas foi uma aliança política, né? Para juntar famílias e interesses políticos. Então, isso acontece muito. Lógico que a gente tem o nosso posicionamento. Eu, particularmente, eu prefiro evitar assuntos que geram muita discórdia, muita briga, porque a nossa voz é uma voz, eu acredito que a voz do pregador, ela deve ser uma voz profética, né? Ela deve ser uma voz profética. Isso. Lógico que ele tem a sua opinião, lógico, nós somos cidadãos, nós temos que exercer, mas que não saia do extremo, que não chegue a um ponto de atacar, né, pessoas. Como eu vejo muita questão de agressão
verbal, né? Pessoas agredindo a fundo, chamando de ladrão, de bandido. Então, a gente tem que manter a ética, o respeito à opinião adversa também é interessante. Deixa eu responder outra pergunta aqui, pastor, que o povo está fazendo aqui. Tem um irmão que fez uma pergunta aqui, subiu, mas vou tentar achar aqui. Tem muitos amigos bons aí, né? Tem muitos amigos pregadores entrando aí. Participa a todos. Inclusive, tem outra do Thales aqui. Pronto. A gente vai já responder a do Thales. Vamos dar só seguimento a uma pergunta que outra pessoa fez aqui. Deixa eu ver. Eu posso... Bem, tem alguém perguntando se poderia fazer sobre escatologia. Na verdade, essa não é uma live para falar sobre escatologia, né? Depois, de repente, a gente pode marcar uma outra data para falar sobre o assunto. O interesse da gente, o objetivo da gente é esclarecer algumas dúvidas. Nós não estamos aqui, a gente deixa bem claro, né? Nós não estamos aqui na posição de mestres, nós não somos mestres, nós somos ministros do Evangelho, temos experiência e estamos aqui para compartilhar um bate-papo, é um assunto, né? É sobre o assunto da pregação, do ministério, da chamada. Então, dúvidas em relação ao ministério da palavra, a gente vai tentar responder aqui na medida do tempo, né? Mas a questão escatológica a gente deixa para outro dia, até porque cada pergunta escatológica ela leva muito tempo para ser respondida, porque não é um assunto fácil. Dentro da teologia, um dos assuntos mais escorregadios é a escatologia. Então, tem que ter muita propriedade para falar. Né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu acho que a pergunta que o Thales fez foi essa. Pastor Chagas, você acredita que o desejo de ser reconhecido pode frustrar um pregador? Sem Responda dúvida. aí, pastor. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Né? Acho que o pregador, o único desejo que ele tem que nutrir no coração é o desejo de fazer a obra de Deus dentro daquilo que Deus planejou para ele. Né? O reconhecimento é uma consequência. É uma consequência. Não deve ser esse o objetivo do pregador, porque se ele procurar reconhecimento, sem dúvida ele vai esbarrar na frustração, porque nem sempre ele vai ser reconhecido. Se eu for aqui dizer o que eu já sofri, que eu já passei ao longo desses 30 anos de ministério, eu poderia dizer que em muitos lugares, em muitas igrejas e por muita gente, eu não sou reconhecido como pregador, como um bom pregador. Não sou. Agora, se você me perguntar se isso me frustra, não me frustra, porque eu sei que eu só sou o que sou, porque quem me chamou foi Deus. E tem uma frase, irmão Raimundo, que eu gostaria até de dizer aqui, eu disse na última live que eu fiz, que se Deus acredita em mim, ninguém mais precisa acreditar. Então, Deus investiu em mim. É claro que eu não vou aqui negar e dizer que não é bom ser reconhecido. Claro que é bom. É estimulante, é encorajador, né? É incentivador. Mas se não for possível você ser reconhecido por alguém, fica tranquilo. Basta você lembrar que quem lhe chamou foi Deus. E quem lhe chamou já lhe reconheceu. E pronto. Por isso chamou. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amado amigo e irmão pregador Erinaldo Silva. Né? Erinaldo Silva. É um querido. E a gente em breve também vai estar fazendo uma dessas lives com ele, papo de pregador, já falei com ele. Bem, deixa eu ver aqui, porque tem algumas perguntas que foram feitas aqui. Cada pregador tem sua chamada. Balex Marinho, eu acho que é presbítero Alex Marinho. Ele faz a seguinte pergunta: cada pregador tem sua chamada? Eu fiquei meio confuso com a pergunta. Porque, assim, o pregador já é uma chamada, né? Ser pregador. Em que sentido? Eu acho que ele está falando assim, no sentido de... Porque tem pregador que é muito usado em determinadas áreas. Sim, tem um que é mais usado em cruzadas evangelísticas, né, com mensagens evangelísticas. Né? Tem outros que é usado assim, na cura. Eu creio que deve ser isso que ele quer dizer, né?
que eu Na fico imaginando libertação. na libertação, no ensino, né? Eu acredito que seja esse. E se essa é realmente a intenção da pergunta, então realmente é verdade. Cada pregador tem, vamos dizer assim, numa linguagem bem jovial, tem a sua área de atuação, dada por Deus. Dada por Deus. Exatamente. É, o mesmo presbítero Alex Mariano, inclusive queremos mandar a paz do Senhor para ele, mandar um abraço, agradecer pelas perguntas, pela participação. Ele diz: o maior investimento que um pregador pode fazer é estudar e orar. Com Sem, certeza, sem sem dúvidas. dúvida. É alinhado. O estudo e a oração, ela deve andar alinhada com a vida do pregador, né? É um alinhamento. Com certeza. Irmão Raimundo, o pastor Alfredo, ele fez aí uma colocação interessante, né? Eu voltando aqui à questão do dízimo, eu falei que a palavra roubar é pesada. De fato é. E ele colocou assim, a palavra roubar, pesada não é bíblico. De fato, com certeza, está na Bíblia. E eu não disse que não estava, né? Eu só disse que eu preferia usar um outro termo, né? Para deixar bem claro. Não estou, de forma nenhuma, discordando da Bíblia e nem poderia. Exatamente. Assim, colocando aqui em questão, o irmão Fernando, ele fez a pergunta sobre a escatologia. Só para informar você, meu amado, a gente vai estar fazendo uma live, eu junto com o pastor, com o missionário Antônio Carlos, né? Carlos Lima, da Decidade. Ele também estuda muito sobre o assunto da escatologia. A gente vai fazer a primeira live escatológica sobre o arrebatamento da igreja. E aí a gente vai informar nas redes sociais. É só seguir que a gente vai informar no dia, porque as perguntas sobre escatologia são muito complexa, precisa de tempo para explicar, para não ter nenhuma dúvida, né? Vamos lá, pastor. Tem uma pergunta aqui que está escrita aqui, alguém fez. O que é uma pregação cheia de unção? Quem fez foi um jovem também da igreja Grão de Areia, na cidade de Aquiraz, o Geilson. Ele fez essa pergunta. O que é uma pregação cheia de unção? Então, houve um tempo, e eu faço questão de dizer isso, houve um tempo no meu ministério que eu tinha a pregação cheia de unção, como aquela pregação que faz o povo vibrar, pular, correr, marchar, rodar. Enfim, aquela mensagem que produz movimento. Então, teve uma época do meu ministério que eu pensava que esta era a mensagem cheia de unção. Aí, se você perguntar o que é que mudou hoje? Deixou de crer? Não. Deixou de gostar? Também não. Continuo pentecostal. Continuo pentecostal, crendo e gostando desses movimentos. Agora, o que mudou na minha mentalidade é que, para mim, a pregação caracterizada de fato pela unção é aquela que produz mudanças, mudanças em todos os aspectos, em todas as áreas da vida de quem escuta, de quem está ali escutando. Não é porque não adianta eu pregar e promover todo aquele movimento de cair, de pular, de correr e terminar ali o culto, terminar a pregação, o sujeito volta para casa do jeito que chegou na igreja. Então, a pregação hoje, para mim, pregação ungida é de fato aquela que produz mudanças. Que produz mudanças. Inclusive, que já vem com mudanças. Que já vem de uma fonte mudada. Né? Que o próprio ministro já escolheu ser mudado. Já passou pelo processo de mudança de Deus na vida dele. Porque é interessante falar da fonte. Como é que eu posso dizer que vou ministrar uma palavra de unção se eu não mudei? Exatamente. Porque a unção, ela era derramada na vida de alguém que era separado, alguém que era ungido. A palavra ungir quer dizer separar para algo, para uma obra. Né? Então, alguém que era separado, ele já era separado para a santificação. Quando Ezequiel fala, logo tu que eras querubins ungido da guarda, ou seja, ele está se referindo a um rei, mas também fazendo uma alusão a Lúcifer, que era um querubim dentro de tantos querubins que foi ungido, ou seja, foi separado para uma determinada obra, né? Que no caso era
ser maestro de louvor ali. Então, ele foi separado, ele foi consagrado. Então, para que eu acredito em uma pregação ungida, que o pregador, que o ministro, que o expositor, que a fonte onde vai sair a pregação, ele é alguém separado, ele é alguém que se consagra, ele é alguém que renuncia, ele é alguém que busca a Deus e ele é alguém que está vivendo para o reino de Deus. Né? Isso influi muito nessa questão da pregação. Erinaldo Silva está dizendo assim, pastor, como o vídeo que o senhor postou hoje, do Nilson Gomes, não é isso, pastor Chaguinha? Uma espécie de denúncia. Isso, é porque nós tocamos na questão do pregador, como o pastor Alfredo colocou lá, né? Politiqueiro, né? E eu falei que o pregador ele não pode misturar as coisas, ou seja, fazer politicagem no púlpito, a não ser que na sua mensagem ele inclua uma denúncia com relação às injustiças sociais. E hoje à tarde eu postei um vídeo de um grande pregador, o Nilson Gomes, que ele fala sobre isso, né? Sobre as injustiças promovidas pelos políticos atuais. Aí o Erinaldo está fazendo menção desse vídeo. É verdade, Erinaldo. É daquele jeito mesmo que o pastor Nilson pregou. O reverendo Marcelo Pessoa, o homem da Bíblia, opções da Casa da Bíblia, disse assim, ó, meus amigos, saindo porque eu vou entrar em uma live com o irmão Franzé, da Igreja Kadosh. Parabéns pela live, bem esclarecedora. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, irmão Marcelo. Pois então está respondida a questão da pregação com unção, e daqui a pouco nós tem uma pergunta aqui, pastor Chagas, muito interessante sobre a pregação pentecostal e a pregação emocional. Então a gente vai falar sobre isso, né? Usei o termo politiqueiro, não é a política, mas para a compreensão de pregatiqueiro, ou seja, um termo pejorativo para aqueles que querem viver da pregação a qualquer custo. Agora sim. Agora explicou. Já tem um outro aspecto, né? Já tem outro aspecto. E eu queria aproveitar, com a sua permissão, Raimundo, para falar sobre isso que o pastor Alfredo está levantando, né? Fique à vontade. De fato, existe hoje, né, como ele coloca aí, muitos pregatiqueiros, ou seja, pessoas que querem fazer do ministério um meio de vida. Um meio de vida. Né? Uma vez me perguntaram o que é que eu achava do pregador viver da obra. Eu digo, depende muito da chamada. Porque existe sim aqueles pregadores que foram chamados para viver integralmente da obra. Eu sei que essa é uma outra questão polêmica que muita gente não acredita e não aceita. Inclusive, a gente tem sofrido até um pouco, vou usar esse termo, os pregadores itinerantes, muitos deles hoje, nesse tempo de pandemia, têm sofrido muitos ataques de pessoas dizendo, e agora? Quero ver como é que eles vão viver, né? E tal e coisa. Ataques de ódio, né? E é um ataque de ódio, né, pastor? E são de irmãos, né? Era para ser irmãos. De irmãos, né? De gente que está na mesma igreja, que comunga conosco, e que fazendo chacota, eu quero ver como é que vão viver agora, esses pregadores e tal. E tem deles que chamam até de vagabundos, né? Então é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, existe sim aqueles que Deus chama para viver integralmente da obra. Eu até citei o meu exemplo. Eu trabalhei durante 8 anos, irmão Raimundo, na Biblioteca de Ciências da Saúde da UFC. Eu já pregava, né? Mas trabalhei durante 8 anos. E se não fosse por uma chamada divina para viver integralmente da obra, eu jamais teria deixado de trabalhar secularmente para abraçar uma missão que eu sei que seria muito árdua. E é árdua. É árdua para mim. Você que é pregador, que está me vendo agora, e acha que a vida de pregador é fácil, que a vida de pregador é glamour, se você pensa em entrar para o ministério com esse pensamento, aí eu te aconselho por outra coisa para fazer. Porque se você não tiver chamado, você não vai muito longe. Você pode até começar, mas você não vai muito longe, porque quem não tem chamada não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Então, eu fui chamado por Deus aos 14 anos de idade para pregar. Durante um bom tempo da minha juventude, eu trabalhei, pregando e trabalhando e pregando, até que chegou o dia de Deus fechar a porta. Não foi eu que pedi para sair, não foi eu que pedi conta, não foi eu que decidi hoje, a partir de hoje eu vou viver da obra, não.
Deus fez uma promessa e eu esperei essa promessa se cumprir e ela se cumpriu. E ela se cumpriu. Então, eu concordo com o pastor Alfredo quando ele diz que tem os pregatiqueiros que querem viver da pregação a qualquer custo. Né? Se é também isso que ele quer falar, né? Viver da pregação a qualquer custo. Então, quem quer viver da pregação a qualquer custo é porque não tem convicção de que fato foi chamado por Deus. Porque quem de fato foi chamado por Deus e tem convicção disso, vive tranquilo. Quando eu digo vive tranquilo, eu estou me referindo ao fato de que ele não fica correndo de um lado para o outro como desesperado, buscando recursos ou meios de sobrevivência. Porque quem é chamado por Deus e tem certeza disso, ele também confia de que Deus vai cuidar dele. E assim, pastor, eu acho muito interessante, é um assunto muito bom falar sobre a itinerância, porque assim esclarece muitas dúvidas, tem muita gente que tem dúvidas em relação à itinerância. Tem gente que fala que não existe um ministério itinerante. Então, vamos lá. Se realmente não existe um ministério itinerante, então Paulo não era um itinerante. Jesus, o próprio ministério de Jesus é um ministério itinerante, porque o itinerante é o emissário, né? O itinerante é o emissário, é aquele que viaja de cidades em cidades para levar a palavra de Deus. E existe, lógico que há os dois pontos aí que a gente deixa claro. Existem as pessoas que são chamados, que recebem a chamada para a itinerância, e aí existe uma questão de capacitação, de cuidado de Deus, de entrega, de renúncia, e existe aqueles que são oportunistas, que o coração não está na chamada, mas está em valores, em dinheiro, e aí faz por questão monetária e não por questão de amor. Né? No meu caso, eu sou hoje um pregador itinerante. Eu não escolhi nem ser crente, quanto mais ser pregador. Eu era tatuador. Eu era um tatuador. Então, a minha realidade é outra. A realidade de um tatuador profissional hoje, ele bem sucedido, ele consegue ter um salário aí de 12 mil, de 15 mil, de 20 mil, dependendo do profissional. Então, no meu caso, eu renunciei fortunas para me entregar integralmente na obra de Deus. Né? Então, não é pelo dinheiro, é pela chamada. E lógico que a gente tem família, né? Quem vive da obra tem que trazer o pão para dentro de casa. E a gente não eu vou cobrar um cachê. Não, de maneira nenhuma. A igreja ajuda. A igreja é voluntária. Né? A igreja lhe ajuda com seus custos de combustível, com uma oferta. Isso não é errado. Né? A gente acha errado a questão de você, eu vou, mas você vai me pagar aí um cachê de 15 mil, de 20 mil, de 10 mil, de 12 mil. Aí já é outra história, né? E, infelizmente, de certa forma, o pastor Alfredo falou algo interessante, que tem muita gente que se beneficia, né, do ministério e acha que é fácil. Não é fácil, irmão. A vida de um itinerante é uma vida de lutas, é uma vida de dificuldade. Muitas vezes a gente sai sai de casa levando alegria para as pessoas, levando unção, mas a gente volta chorando. A gente volta chorando. Porque chega em casa, falta um alimento, falta uma roupa, falta o dinheiro para pagar uma prestação, para pagar um aluguel, para fazer uma coisa e outra. E as pessoas não entendem isso, né? É muito fácil a gente ir para uma rede social e julgar um pregador itinerante ou falar de alguém. Difícil é viver a vida de alguém que está se dedicando à obra. O itinerante nada mais é do que um missionário também. Ele também é um missionário. Ele está levando a palavra de Deus para as pessoas, né? Eu costumo, sabe, irmão Raimundo, eu costumo evitar esse tipo de assunto, porque eu sei que não adianta você discutir com quem não acredita. Essa é a minha filosofia. Não adianta discutir com quem não acredita na questão da chamada para a itinerância. Só sabe quem... Pastor, só um minutinho, só para expor um texto aqui que eu estava procurando e achei, né? Porque algumas pessoas querem dizer que, mas é porque quer se basear lá no texto da Antiga Aliança, que o obreiro é digno do seu salário. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, capítulo 9, versículo 13 e 14, ele diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor,
aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pronto, acho que nós não precisa dizer mais nada. Só não aceita, só não acredita em quem não quiser. Mas esse texto está bem claro. Está bem claro. Então, mas como eu estava dizendo, essa é uma questão que eu procuro não discutir. Está na Bíblia, eu vivo isso na minha vida. Então, tá 30 anos que eu prego e na itinerância já vou fazer, acho que uns 20 anos ou mais que eu estou só na itinerância, né? E quem me conhece sabe da minha índole. Eu não sou de explorar igrejas, não sou de explorar. Quem me conhece, quem já me convidou, sabe disso. Tem até gente que me pergunta, mas como é que tu consegue viver assim, só com isso que te dão? Eu digo, vivendo, porque Deus é quem tem cuidado de mim. Deus é quem tem cuidado de mim. Tem dado certo. Tenho minha casa própria, tenho meu carro, e como todo dia, sustento a minha família, sem precisar explorar, porque, de fato, como eu disse anteriormente, quando você é chamado e tem convicção dessa chamada, então você não fica feito desesperado, tentando viver a qualquer custo do ministério. Você sabe quem tem crido e deixa ele cuidar do resto. Exatamente, exatamente. O presbítero Alex falou assim: Pai do Senhor, o que você acha sobre indicar outro pregador? Olha, eu costumo dizer que aquilo que eu sou hoje, como já falei, foi Deus quem fez, e também pude contar ao longo do meu ministério com a ajuda de muitos pregadores que já estavam antes de mim. Então, acho perfeitamente salutar, desde, claro, que você conheça a vida do pregador, desde que esse pregador que você está indicando seja alguém compromissado com a palavra, que você possa assinar embaixo e dizer, pode levar, porque ele vai pregar a Bíblia, né? Tem esse detalhe. Então, eu acho perfeitamente normal, saudável você indicar um companheiro, porque ninguém cresce só. Ninguém se Muito bem desenvolve colocado. sozinho. Ninguém, ninguém, ninguém. Deus vai sempre usar alguém para fazer o teu ministério expandir. Eu falei isso em outra live, alguém fez uma pergunta semelhante, só que na questão da moeda de troca. Que a gente vê que hoje há muito essa questão entre pregadores da moeda de troca. Eu indico o senhor me indica. E aí comentaram que assim todo dia ia ter agenda, se eu indicasse alguém. Bem, a questão da indicação, eu acho mais uma questão de confiança, de amizade, de respeito, porque assim, quando eu indico um pregador, eu indico porque eu sei que é uma fonte segura. É alguém que é um profeta de Deus, que é uma bênção de Deus, que eu sento para ouvir e Deus fala comigo e me alimenta. E aí eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Não é só no interesse de ajudar ele, mas no interesse de que outras pessoas possam desfrutar da mesma fonte, que é um canal de Deus. Então eu acho isso muito relevante. Eu acredito que as pessoas devem se indicar boas, portanto que não indique por politicagem, que não indique simplesmente por amizade ou por outros interesses de troca, mas que indique querendo levar algo bom para as pessoas, unção, palavra de Deus, ministério profético, que eu acredito que tem muito isso hoje. A irmã Liliane Cabral, ela fez uma pergunta aqui. É errado o pregador estipular o preço da oferta para pregar? Pastor, estão deixando a gente no estreito aqui. As perguntas. É errado o pregador estipular o preço da oferta para pregar? Foi a pergunta dela. Eu respondo. Eu digo que depende. Porque eu costumo dizer que existem dois extremos. Existe aqueles que exploram a igreja. Por exemplo, eu particularmente não concordo um pregador cobrar 3 mil, 4 mil, 5 mil até, ou até mais, como a gente sabe que tem, para pregar uma noite, para pregar 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Eu sou radicalmente contra isso. Então, esse é um extremo. É um extremo, um dos extremos. É o pregador que explora. E explora não só na questão da oferta, mas explora em outros aspectos. Maltrata os irmãos, exigem coisas que realmente
são desnecessárias, tipo camarote, tipo hotel 5 estrelas, tipo modelo de carro, enfim, carro exclusivo. Esse tipo de coisa, para mim, isso é coisa para quem não tem Isso é noção luxo, isso é querer arrancar a pele das ovelhas. a pele das ovelhas. Então, esse é um dos extremos. Aí existe o outro extremo. Qual é o outro extremo? É daqueles irmãos, daqueles pastores e igrejas que te convidam, certo? Sabe que você vive da obra, que você tem família, que você tem compromissos, né? Mas aí, só porque você é um pregador, então você tem que ir lá pregar, se desgastar e, no final de tudo, receber um tapinha nas costas, um Deus te abençoe e volte outra vez, certo? Esses aí, eles não param para pensar que você saiu do conforto da sua casa, que você pegou uma estrada na qual você está sujeito a sofrer um acidente, que você pode adoecer. E se eu fosse contar aqui minhas experiências, meu irmão, ia levar a noite toda. Eu já passei nas estradas. Eu já saí de casa, pastor, eu já saí de casa, dando glória a Deus e aleluia por pastores que me convidaram para pregar em um determinado evento. E quem me conhece, pastores que estão na live, sabe que eu não cobro para pregar de forma nenhuma. Eu acho que é certo a pessoa arcar com os custos de um combustível. Você vai e volta, né? E aí você vai, abençoa o pregador com combustível, abençoa com uma oferta, aquilo que Deus coloca no coração, até porque, como a gente diz, nós temos família, né? E teve dias de eu glorificar, meu Deus, muito obrigado, porque eu vou levar a tua palavra e eu sei que lá na igreja o pastor me abençoa. E eu vou trazer o leite para o meu filho, que estava sem leite, que estava sem condição. Eu renunciei uma vida de sucesso, vamos dizer assim, como tatuador, né? Renunciei e renuncio todos os dias. Todos os dias eu renuncio por amor ao Evangelho. Então não é para ganhar dinheiro, é para ganhar alma, é para levar a palavra de Deus. E a gente também tem contas para pagar. Então a igreja, ela é solidária, a igreja abraça, a igreja abençoa. Eu estou orando muito esses dias por missionários, por pastores, por pregadores itinerantes, por cantores que vivem da obra e estão passando dificuldade. Essa hora é a hora que a família abraça, essa hora é a hora que a igreja abraça. Então, assim, existe esse outro ponto, é como o senhor explicou, muito bem explicado, os extremos, né? E vale a pena levar em consideração. Gente, antes da gente fazer a próxima pergunta, nós estamos aqui a 1 minuto de acabar essa live, tá bom? Então, tem algumas perguntas ainda para fazer e eu quero convidar vocês para entrarem numa outra live que a gente vai iniciar. Tem muita gente que fez pergunta aqui que não vai dar tempo de responder, então a gente pede que você faça a outra pergunta na outra live, tá bom? Eu vi o Erinaldo fazendo pergunta, e o pregador também, o Alan, lá de Redenção. Então tá acabando e a gente vai fazer outra live, viu, pastor? Tá 20 segundos para acabar essa live. A gente vai entrar de novo, então a gente convida todos vocês a entrar, vamos responder as perguntas. Em nome de Jesus, está sendo uma bênção, tá bom? Vou encerrar essa aqui e a gente já vai entrar em outra live. Então, convida, compartilha, pessoal, essa live aí, né? Isso é para a glória do nome de Deus. Tá bom? Vai terminar e eu vou iniciar outra live agora.